Olá, tudo bem? Eu sou Débora Ribeiro, jornalista, e esse é mais um episódio do videocast com a professora Bárbara França. Olá, Bárbara. Olá, Débora. Muito bom estar aqui mais uma vez pelo Bem de BH e hoje com essa visita tão ilustre, né? Vossa Senhoria, Josué Valadão, secretário, né? Muito obrigada pelo convite, pela vinda, né? Por ter aceito o nosso convite, Valadão. É um prazer estar com vocês aqui, para a gente conversar um pouco sobre a cidade, os problemas da cidade, a relação do executivo com o legislativo, né? Isso tudo é muito importante. É um prazer estar com você aqui. Obrigada, viu, Valadão, pela sua presença. Eu queria que você começasse se apresentando, né, contando um pouquinho aí, resumindo a sua trajetória, né, que é uma longa trajetória já, né, profissional na área da política, para todo mundo poder conhecer melhor o seu trabalho. A trajetória já está ficando longa demais. Já está numa hora aí de pensar em parar um pouquinho, né? Mas eu comecei a convite do Márcio Lacerda em 2009. Eu trabalhei nas empresas dele no passado, né? Então, quando ele foi eleito prefeito, me convidou para ser secretário de governo. Eu não tinha a mais pálida ideia do que era uma secretaria de governo, nunca tinha ouvido falar do que era isso, né? E aí eu aceitei o convite, mas eu tive que estudar o que era a secretaria de governo. Então, eu estive com ele na secretaria de governo, participei do governo dele durante as duas gestões. Depois de um período, eu fui em 2015, 2016 para a Secretaria de Obras, fiquei na Secretaria de Obras. Após o término do mandato do Márcio Lacerda, o prefeito Calil ganhou a eleição, me convidou para permanecer na Secretaria de Obras, por lá fiquei. E eu fiquei no mandato dele, na renovação dele, já com a entrada do prefeito Fuad sucedendo ele. Eu retornei à Secretaria de Governo por um período e atualmente eu trabalho em duas posições. Eu trabalho no gabinete do prefeito e lá está sob a nossa responsabilidade as instâncias de participação popular e as coordenações regionais. Nós temos 9 coordenadorias na cidade, então todas as coordenadorias eu participo com eles de todo o atendimento à população e todas as demandas que chegam nas regionais. E estou há 5 meses respondendo interinamente pela Secretaria de Assistência Social, Segurança Alimentar e Direito de Cidadania. Então está assim uma trajetória que realmente está ficando um pouco longa. Mas de muito sucesso, né, Bárbara? Muito. Você vê que entrou o governo, mudou o governo, né? Foi um trabalho tão bem feito, né? Que independente disso, né? Você permaneceu, né? O trabalho foi reconhecido, né? Reconhecimento, eu acho que é essa palavra certa. Exatamente. Só para dar aqui, né? São 15 anos aí, né? O Valadão, eu tenho essa aproximação dele agora, né? Há pouco tempo, mas é impressionante, assim, em todo lugar que eu chego, as pessoas conhecem o Valadão e ele conhece também as lideranças das comunidades todas. Os ambientes que a gente vai, ele conhece as pessoas pelo nome, assim. Então, eu acho que isso é, né, o resultado de um trabalho muito bem feito, porque as pessoas reconhecem e gostam, ele é muito querido onde ele vai. Real, né? Chama pelo nome é porque a gente realmente sabe o que a gente está fazendo, né? O que a gente está falando, né? Exatamente. As pessoas ali que estão à frente. Eu confesso que para mim aqui hoje, né, além de um prazer de receber o Valadão, é uma honra mesmo, porque é muito difícil você conseguir uma agenda com o Valadão. Ele é um dos homens mais importantes, né, da Prefeitura de Belo Horizonte pela própria trajetória dele. Então, quando ele aceitou, eu nem acreditei, fiquei meio que me beliscando, assim, será que isso é verdade? Vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar. Que a gente tem aí para poder aprender mais, né, e falar sobre BH. Sim. E eu tenho muito prazer você ser candidata a vereadora, trazendo um conhecimento que a cidade precisa. Uhum. A Câmara precisa de ter uma representatividade boa em termos de conhecimento. A sua habilitação na área de planejamento urbano é uma contribuição muito importante para a cidade. Então, para mim é um maior prazer estar junto com você aí nessa trajetória sua. Ai, obrigada. Fico feliz. Que esse é um diferencial da Bárbara, né? É um grande diferencial. Porque diferencial. A campanha dela não é uma campanha emocional, né? É uma campanha realmente pelo conhecimento, né? Pela bagagem, pela trajetória também dela, né? Como professora, né? Como urbanista, e que vai aí contribuir muito para Belo Horizonte. Sem dúvida. A raiz de todos os problemas está no planejamento urbano.
Então vamos falar um pouquinho disso, secretário. O que Belo Horizonte já avançou nesse sentido e quais são os desafios aí para os próximos anos, né? Fuad aí sendo reeleito também, né? Continuando na prefeitura. Então, qual que é a importância, né, de ter uma Câmara ali para poder avançar nesse sentido? Olha, a governança depende de uma boa relação entre o executivo e o legislativo, né? E muitas vezes você tem o executivo querendo fazer o papel do legislativo e muitas vezes o legislativo querendo fazer o papel do executivo. Daí a origem de diversos problemas, né? Cada um tem que ficar no seu papel e de conviver de forma harmoniosa, né? O papel do legislativo vai além de uma simples fiscalização orçamentária das ações do executivo, vai também na participação junto com o executivo, trazendo aqueles pleitos do público que eles representam, trazendo para o executivo para ver definições de prioridades, definições de problemas mais sérios, né? Então, essa harmonização entre o legislativo e o executivo, nós não tivemos isso nos últimos 2 anos. Nós tivemos aí posições antagônicas que prejudicaram muito a cidade, né? E que isso não é bom. Por isso, eu acho que essa renovação que virá agora, sem dúvida, eu tenho certeza que virá uma boa renovação, né? Eu acho que vai dar uma nova, como você disse, nesse período eu já convivi com 4, é a 4ª legislatura que eu convivo, né? Então eu já vi legislatura que a fluidez dos problemas, a discussão dos problemas era de uma forma muito técnica, muito bem objetiva, e depois, quando passa uma disputa de poder, né, passou por esse cenário de disputa de poder, as coisas meio que pararam, sabe? Então é muito importante. E quem perde é a cidade, né? A população com isso, né? Exatamente. E se você for ver, Belo Horizonte, nós temos 9 regionais, na minha opinião tinha que ter uma 10ª. Qual seria a 10ª? O Hipercentro. O Hipercentro eu separaria da Regional Centro-Sul. Sim. A Centro-Sul tem uma característica muito peculiar. Tem o Hipercentro, que é um ponto de convergência de toda a população, né? E uma região mais popular também, né? E você tem também áreas de classe socioeconômica mais alta, como Mangabeira, Belvedere, classe média alta do Sion, Carmo, né, Santa Lúcia, Luxemburgo. Tem também áreas de interesse social fortes, né? O aglomerado da Serra é uma área assim, onde vivem muitas pessoas, o aglomerado de Santa Lúcia. Então você tem áreas de interesse social de baixa renda, de baixo poder aquisitivo, com problemas de urbanização sérios, convivendo com áreas de alto poder aquisitivo, né? Então a complexidade da Centro-Sul, se você ainda coloca o Hipercentro no meio, então você torna a regional mais complexa. Afora isso, você tem Barreiro, pode dizer que é uma cidade. Venda Nova é uma cidade. A região norte é uma região mais nova da cidade e que perdeu, ainda não tem a infraestrutura que deveria ter. O Nordeste, já essa região da leste já é uma região mais consolidada, mais antiga, que tem bairros como Santa Teresa, Santa Efigênia, né? Então você tem a região oeste de Belo Horizonte é a região que tem a maior população em áreas de interesse social, está no oeste. Então cada regional tem uma característica diferente. Ora, integrar isso num plano de desenvolvimento urbano da cidade não é trivial. Né? E isso tem que ser de uma discussão muito bem feita, muito bem estruturada. Sim. Bárbara, eu queria que você comentasse como que você vai contribuir, né? Como que você pode contribuir com o seu trabalho, né, sendo eleita e vereadora agora. Olha, o desafio é enorme, né? Como o Valadão colocou muito bem, a complexidade das regionais, os problemas e os índices, né, os indicadores de desenvolvimento municipal em cada uma dessas regionais é bem diferente, né? A gente pode dizer que a gente tem aqui partes da cidade que
correspondem a países, né, cidades globais, né, com índices de desenvolvimento humano muito elevados, com um PIB também elevado por metro quadrado, mas você também tem o oposto, né? Por exemplo, se você pegar as áreas mais desassistidas, o indicador, né, de expectativa de vida vai diminuir quando você afasta. Então, a gente tem esse problema sempre de desigualdade na cidade. Então, eu, enquanto vereadora, eu acredito que o papel do vereador, além, né, de legislar, de poder contribuir sob a forma de uma legislação que favoreça, né, o combate às desigualdades socioespaciais da cidade, também a fiscalização, e eu acredito muito, né, o Valadão colocou nessa questão política, que está muito centrada na Câmara dos Vereadores, né, às vezes por ganhos políticos, como foi o caso da Vilarinho, né, não aprovou um recurso que ia para lá por conta do prefeito, por conta de que está favorecendo um determinado grupo político na cidade. Isso tem que acabar, né? As pessoas têm que pensar do ponto de vista da qualidade, né, do planejamento urbano, voltado para essa correção das desigualdades socioespaciais na cidade. Então, além dessa legislação que favoreça, traga, né, a questão ambiental para o centro da discussão, a questão da mulher para o centro da discussão, a questão da mobilidade para o planejamento. Então, pensar do ponto de vista daquilo que eu mais tenho, que é a questão da formação técnica, né? Cada um contribui de alguma forma, e eu acho que é importante haver diversidade na Câmara dos Vereadores, mas sempre pensando e colocando o cidadão e a cidade em primeiro lugar. Então, se eu tenho uma legislação que precisa, por exemplo, de revisão, essa revisão vai favorecer a quem? A quais atores, né? No urbanismo, eu trabalhei muito com regimes urbanos, e aí a gente vê que a cidade realmente é um lugar complexo e é um lugar que exige, que tem atores diferenciados pela busca do poder. E aí, a gente precisa, então, equacionar essas forças dentro da Câmara dos Vereadores, porque muitas vezes o que a gente vê é isso, né? Forças externas, atores externos atuando e prejudicando o cidadão. E aí também eu acho que a gente precisa resgatar um pouco desse poder de síndico também do vereador, né? Por exemplo, as calçadas, vamos fiscalizar as calçadas, elas estão adequadas para a mobilidade, né? O trânsito, o que a gente pode fazer para melhorar as condições do trânsito, para que favoreça não apenas a questão do ônibus, porque não é o ônibus que vai resolver o problema, mas é o ônibus aliado também às formas de ocupação da cidade mais concentradas, por exemplo, da cidade de 15 minutos, onde você pode comprar perto da sua casa, né? Ou seja, desestimular certas práticas que acabam inviabilizando a cidade, principalmente buscando os ideais da reforma urbana, de justiça socioespacial, de inversão de prioridades, né? Que é o que a assistência social sempre traz, né? Eu queria perguntar para o Valadão, quais os desafios que você vê hoje para a assistência social? Você falou um pouquinho, né, antes da gente começar, de que você está nesse lugar agora e que você tem visto muita coisa e você tem percebido algumas necessidades que você veria, né? O que o FUAD poderia fazer, o que a prefeitura poderia fazer, o FUAD, caso reeleito, né? Esperamos que sim, estamos confiantes de que será, né? Mas o que nós podemos, então, esperar para a assistência social em Belo Horizonte? A população de rua, nós falamos ali um pouco sobre os jovens, né? Sobre esse desafio que você trouxe. Então, fala um pouquinho sobre isso, essa experiência. A gente fala muito de planejamento urbano, mobilidade, né, saúde, que são facetas que interessam o cidadão. Educação, o cidadão, né? É uno, ele é um só. Né? Então, o cidadão, o universo de coisas alcança ele. Então, tem que pôr foco no cidadão. E a assistência social trabalha com o quê? Trabalha com gente. Então, o principal foco da assistência social é gente.
E aí, você fala de quê? Fala de criança e adolescente. Então, você tem toda uma problemática voltada para a proteção de crianças, adolescentes e tal. Você não consegue tocar nesse tema sem tocar na educação, né? Juventude. A juventude é também um segmento muito importante, formador de opinião. Juventude precisa de ter, e aí a gente fala de juventude no sentido amplo, a juventude que precisa de ter acesso à universidade, a juventude que tem que ter acesso a lazer, né, a jogos, a esportes. Então tem toda uma conexão com outras temáticas da prefeitura. Mulheres, uma coisa que está me chamando a atenção, e esse mês é o mês lilás, é o mês contra a violência doméstica. A violência contra mulheres, né? Eu estou entrando em contato com um aspecto que eu não conhecia, que era tão profundo assim. A violência contra mulheres é um negócio muito sério. É muito sério. Muito sério. Nós temos casos de acolhimento de mulheres que são vítimas de violência, que chegam lá, vão ser atendidas para como encaminhar os problemas e tudo, mas muitas vezes ela retorna para a residência dela para ter sujeito a novas violências. Né? Então, são vários tipos de violência também, vários né? tipos. Não só violência física, né? Eu não imaginava que era tão grande o problema. O problema envolve vários aspectos culturais, vem desde uma sociedade patriarcal. Sim. Tem vários. Independente de poder aquisitivo, né? Claro que a gente vê isso de uma forma mais discrepante, talvez, né? Na população mais carente, mas inclusive na classe média, né? Na classe alta, isso também acontece. Você vê no país vizinho agora, a esposa de um grande figura político com olho roxo. Né? É uma coisa assim, eu não tinha. Então essa temática de mulheres é também uma temática ampla. Você pega, por exemplo, a transmissão de conhecimento que um pai dá para o filho que dá para a filha, numa área, por exemplo, de interesse social. Então o filho tem uma tendência a receber os ensinamentos do pai para ser, sei lá, taxista, ou ser pedreiro, ou ser armador, carpinteiro, sei lá o quê, né? Mas assim, e a filha recebe uma transmissão de conhecimento mais voltada a fazer sobrancelha, cílios, né? Maquiagem, entendeu? E aí você tem um mercado de trabalho enorme para a mulher, que é, por exemplo, no setor de construção civil, que sequer equipamento de proteção individual existe para a mulher. Tamanho de luvas, de botas, de não sei o quê. Então a mulher tem também, e esse é um esforço que o FUAD tem feito, no sentido de fazer colocação de mulheres no setor de construção civil, que é o que mais emprega. Legal. Eu vi outro dia. Além disso, é tão importante. Outro segmento. Então, nós estamos fazendo um segmento de gente. Né? Tem um segmento de idosos. Sim. Os idosos também têm que ter todo um acompanhamento. O FUAD colocou na Câmara agora um projeto de lei criando um conselho de proteção ao idoso. O idoso, muitas vezes, ele é vítima de violência dentro de casa, seja com o cartão do BPC que ele tem, né, que a família retira, abandono, falta de condições de cuidar. Então, para o projeto do ano que vem, tem lá projetos que a gente está chamando de centro-dia, que a família pode deixar o idoso no centro-dia, ele será cuidado durante o dia, alimentado, tomando remédio, o que for, e a família vai para o trabalho e de noite volta, pega ele e retorna para casa. Super importante. Nós falamos disso aqui. Nós falamos com a Silvelina. Muito importante. Então, o segmento de idoso, até a inserção no mercado de trabalho, né? Mas o idoso que ele é acolhido numa situação de longa permanência, ele chega num grau 1, onde ele é independente, passa algum tempo ele se torna semidependente, daí a pouco ele se torna dependente, porque é uma condição do envelhecimento, né? Sim. Às vezes a pessoa vai para um programa. Aí você tem a questão do público LGBT, que é outro público que precisa de ter muito cuidado, muito carinho, muita atenção, por várias razões. Além do público LGBT, você tem o público ligado à igualdade racial. Gente, a violência contra negros existe, é também muito real, o racismo. Real.
Muito real. A gente tem um trabalho muito de incentivar atividade de hip hop, esse tipo de coisa, porque dão atividades lazer, culturais, tudo, né? Atividades culturais e tudo, e incentivando muito essa parte de igualdade racial. Esse é um tema também muito, muito importante. Sim. A discriminação existe, a discriminação racial existe, e ela diminui a pessoa. Então tem que ser cuidado disso também. E a população em situação de rua, que é outra problemática, que se você for ver em termos quantitativos é menor, é um grupo menor, mas que tem uma visibilidade muito grande. Eu tenho a sensação, secretário, não sei se é a impressão, mas principalmente depois da pandemia, andando pela cidade, que essa população tem aumentado. Essa é uma percepção ou não? Não, isso é verdade, porque quando houve o desemprego, Belo Horizonte tem, aí volta o problema do planejamento urbano, né? Ao lado de Belo Horizonte, você tem cidades de dormitório. Sim. Né? Belo Horizonte é uma cidade que tem vários municípios vizinhos, e que tem perdido população para esses municípios, Belo Horizonte. E esse pessoal trabalha em Belo Horizonte. Sim. Né? E mora lá em Neves, trabalha em Belo Horizonte. Mora em Esmeraldas, trabalha em Belo Horizonte. Em Sabará, etc. Santa Luzia. Então, com a pandemia e o fechamento da economia, houve uma crise de emprego muito grande. Quando, então, esse emprego parou de existir, a condição de subsistir e de residência também deixou de existir. Essas pessoas, então, ficaram sem teto. E muitas pessoas vieram para a rua. Outro fator durante a pandemia, o sistema prisional liberou muitas pessoas dos presídios. Hoje, quando foi feito o censo em 2022, mostrou que quase a metade da população identificada na rua veio do sistema prisional. E houve um aumento da violência também? Ou não? Não tem registro que comprove isso, não. Tá? Existe violência, muitas vezes, entre eles, né, mas não existe esse dado, não. A população de rua é uma população que tem que ser vista de vários prismas. O censo foi feito, foi um retrato daquele censo. Sim. Agora, essa população, ela pode aumentar e diminuir, tem uma dinâmica. Da pandemia para cá, nós já emitimos mais de 1.500 passagens de ônibus, porque muitos vêm do interior e chegam em Belo Horizonte e por aqui ficam. Né? Então, o nosso serviço de assistência em contato com eles, na medida que eles não conseguirem emprego ou uma coisa qualquer, são perguntados se eles querem retornar à cidade de origem. Né? Então, eles aceitam, alguns sim, outros não. Né? Então, esse dado, por exemplo, foram mais de 1.500 passagens de ônibus de volta. Tá? Que significa o quê? Que houve uma redução. Nesse período também, houve já muito acolhimento para a Bolsa Moradia. Então, muitos entraram no Bolsa Moradia com o aluguel subsidiado pelo município e saíram. Mas, ao mesmo tempo que você tira alguns, outros entram. Então, não existe um censo diário para saber como é que está. Mas o que acontece? Se você for ver ali o viaduto Nansen de Araújo, ali na Antônio Carlos, sim, nós levantamos, tem 54 pessoas que normalmente ficam lá. Aí você fala, são poucos, mas são milhares de pessoas que todos os dias passam ali de carro e veem aquelas pessoas lá nas barraquinhas. Né? E como é que tira essas pessoas de lá? Né? Elas só saem se eles quiserem, porque eles têm o direito de ficar lá. Né? Você tem que ter uma oferta qualificada para que eles possam ter a vontade de sair. Você não pode, de forma compulsória, retirar ninguém. Então, com isso, a gente vai trabalhando outras alternativas. Então, nós tivemos lá agora, recentemente, conseguimos um pequeno hotel, compramos todas as vagas do hotel, com a refeição completa, com a equipe. Também não adianta você levar esse pessoal para lá e não dar assistência psicológica. Exatamente. Assistência, a incidência de transtorno mental na rua é enorme. Era a minha próxima pergunta, se também tem esse impacto da saúde mental, né? Porque muito tem a questão do uso de drogas, da dependência química, né? Exatamente. No censo apareceu um dado de autodeclaração de transtorno mental, foi de 57% da população de rua.
Número muito alto. Né? Mostrou que 43% com uso de drogas, 40% com uso de álcool. Tá? Então tem esse problema também. A pessoa chega no nível mais baixo da sociedade, ela rompe todos os vínculos familiares de tudo e vai viver só na rua. Então essa pessoa muitas vezes não tem mais como conviver em família. Né? O transtorno mental está associado a isso. A droga, o álcool são companheiros, né? Sim. Então, o trabalho tem que ser feito junto com a saúde mental. Então, essa oferta que nós fizemos, desses 54, né, já estamos lá com 31. Já mudaram, aceitaram a oferta. Metade, né? Mais da metade. É pouco? Mas não tem que ter o caminho, né? O governo federal recebeu do Supremo Tribunal uma ação de descumprimento de preceitos fundamentais e obrigou a União a fazer uma política efetiva para a questão de morador de rua, que não é só Belo Horizonte. O problema de São Paulo é enorme, é muito, muito mais grave, né? Então, o governo federal se reuniu e tal e fez um programa chamado Ruas Visíveis. Nós fomos a segunda cidade a aderir ao plano do governo federal, porque tem muita coisa boa ali. Então, é um trabalho de longo prazo, é um trabalho que ele é permanente e você tem cidades no mundo inteiro desse problema, né? Mas não está parado. Essa sensação de aumento, muitas vezes, é esse fenômeno que eu te falei. Tem um grupo que fica num lugar onde você passa todo dia. É exatamente onde eu passo, né? Com frequência, que dá essa impressão. Então, mas você tem assim, eles todos, eles têm a questão de alimentação, né, que eles, a maioria, 78%, tem refeição fornecida pelo município. Outros ou eles pedem, outros têm doação. Doação de alimento é um problema que nós estamos procurando resolver. Né? Porque a doação precisa ser organizada, não pode ser uma coisa só do ponto de vista de caridade, né? Tem que ser visto do ponto de vista de sustentabilidade, né? Uma coisa mais organizada. Então, e constante, né? Constante e de forma organizada. Nós estamos trabalhando junto com a pastoral de rua nesse assunto para ver como é que a gente organiza melhor. Enfim, então a assistência social, voltando à pergunta, ela vai mexendo com vários segmentos: criança, adolescente, juventude, mulheres, idosos, LGBT, igualdade racial, deficientes, que é outra camada da população importantíssima. E o deficiente se abre em vários tipos de deficiência. Então, a assistência social é um trabalho assim, muito gratificante, a gente poder participar dele. Impacta diretamente, né, Bárbara, na sociedade, né, como todo, né? Exatamente, porque assim, se a gente vive em sociedade, né, se você vê uma parcela da população desassistida, é muito ruim. Então, se não tá bom para um, não tá bom para ninguém, né? Então, enquanto a gente tiver esses desafios, e eu acho que é importante, o Valadão falou uma questão, não é só aqui, acontece em São Paulo. Realmente, a desigualdade, ela tem crescido em escala planetária, né? A gente vê isso acontecer em países considerados países desenvolvidos. A questão é que a gente precisa, então, né, na formulação das políticas públicas, ter esse olhar que o Valadão está trazendo aqui. O gestor precisa desse olhar, né, de cuidado mesmo, de acolhimento. Eu acho que isso é o fundamental. Até digo, né, que quando a política que eu consigo fazer é a política que constrói, né, pontes e não muros, né, porque envolve afeto. E eu acho que uma cidade sem esse afeto e uma gestão sem esse afeto, o olhar para o outro, a empatia pelos problemas sociais, que são o grande desafio que o capitalismo trouxe para a gente, né, porque se a gente escolheu esse modelo econômico de desenvolvimento, a gente também tem o ônus dele, né, e o ônus se revela nessa questão socioespacial. Então, a gente teve uma pandemia, a gente teve processos, né, mais estruturais que desencadearam isso, mas o bom é saber que existe esse olhar, né, e que o Valadão continue, né, nessa atuação, assim,
de sensibilidade, né? A Silvelena, que esteve aqui também, falou sobre a questão do idoso, né? E aí a gente tem também a questão do jovem, até ascender ao mercado de trabalho, é um desafio enorme, né? E a gente tem percebido também que é um outro problema estrutural, né? Que o IBGE vai apontar, né, de que cada vez mais jovens estão vivendo com os pais que não estudam e nem trabalham. Então, o que fazer com esses jovens, né? Qual que é o grande desafio para a juventude? A faixa etária mais produtiva, né? E exatamente, é o que a gente conversou aqui, né? Porque a gente tem uma divisão, né? O contrato social estabelece que nem as crianças trabalhem, nem os idosos. Então, mas a gente está vendo aí a entrada até essa preocupação até de inserção do idoso no mercado de trabalho, mas a população economicamente ativa, que é a mais jovem, então ela está entrando mais tarde. Como é que conserta essa equação? Então, eu acho que esse desafio da cidade é um desafio que, né, se você for em Los Angeles, você vai ver pessoas, população de rua, se for na Europa, em qualquer lugar do planeta, você tem esse desafio. Mas aí precisa dessa sensibilidade da formulação dessas políticas públicas de atenção, né, a tudo isso. Belo Horizonte, a gente tem que lembrar que é uma metrópole, né? Ontem saiu o resultado do IBGE, né, de que são só de eleitores, né? Nós temos quase 2 milhões, 1.992.000 eleitores e 54% mulheres. E aí eu queria que o Valadão falasse também um pouquinho sobre isso, né? Porque como é que você vê também essa questão da desigualdade de gênero na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, né? Porque a gente tem 54% de população feminina em Belo Horizonte, mas as políticas públicas estão sendo definidas na Câmara dos Vereadores por homens, vamos dizer assim. Menos de 15%, me parece, de participação. Obviamente que também não é só aquilo que a gente conversou aqui, né? A gente precisa também de uma participação da mulher qualificada. Não é uma guerra de gênero, né? Precisa de qualificar dos dois lados, porque o homem também tem que ter a sensibilidade. Mas é uma questão de igualdade. Se a gente for caminhar desse jeito na política, o que vai acontecer? Nós vamos levar mais de 100 anos para chegar a uma equidade, né? Então, como é que foi essa experiência sua também como secretário de governo, entre homens e mulheres, ou isso para você não fez diferença? Como é que você vê? Né? Eu acho que a contribuição da mulher na Câmara é muito importante, né? Uhum. A sensibilidade para tratar de certos temas é muito diferente, né? Uhum. E normalmente a mulher trata os temas com maior profundidade. Uhum. Elas não são superficiais. Uhum. Né? Então eu acho que deveria haver sim, uma participação maior. Uhum. Eu me lembro, por exemplo, a Luzia Ferreira, quando ela foi presidente da Câmara, a Câmara funcionou, que foi assim, igual uma Luzia maravilhosa. Funcionava assim, de uma maneira perfeita. Uhum. Com diálogo, com respeito, com observações assim, bem próprias, adequadas. Né, construção de uma série de leis importantes foram feitas. E ela foi a primeira mulher também, né, presidente? Eu acho que única também, né? Não sei se teve depois. Não, teve a Nelly, né, depois. A Nelly teve também. A Nelly já era uma pessoa assim, bastante executiva, né? Uhum. Bastante executiva. Então, quer dizer, as duas demonstraram lá uma capacidade de gestão muito boa. Uhum. E eu acho que deve permanecer aí na luta, porque sem dúvida a contribuição sua, principalmente na área de planejamento urbano e a sua sensibilidade, você vai ver o seguinte: hoje você tem 532 mil pessoas que moram em área de interesse social em Belo Horizonte, ou seja, 20% da população está confinado em 8% do território. Sim. Não precisa de dizer mais nada, porque tem uma coisa errada aí. Sim. Né? Isso é um lugar que a urbanização não chegou. Exato. Você tem vilas e favelas que não foram feitas de uma maneira assim, sem nenhum tipo de planejamento, então tem que ser urbanizado. Para isso nós temos a Urbel, que fica trabalhando exclusivamente em área de interesse social. Né? Então, essa desigualdade
né, eu acho que você, com o conhecimento e formação nessa área, vai dar uma contribuição fantástica, não tem dúvida disso não. Né? Aspectos como mobilidade urbana, uma série de coisas vão ser vitais nesse mandato. Sim. Sim. Secretário, Bárbara, a gente está partindo aqui, né, para o finalzinho do nosso bate-papo, passa sempre muito rápido. É muito. É sempre um assunto bom, né, da gente parar, refletir, discutir, né, falar aí sobre Belo Horizonte. Eu queria que cada um deixasse aqui sua mensagem, seu recado final, para a gente poder finalizar o bate-papo de hoje. Bem, eu queria novamente agradecer a presença do Josué Valadão, nosso secretário aqui de Assistência Social, Cidadania, né, e ainda Segurança Alimentar, e que tem toda essa trajetória. Só queria que ele falasse assim um pouquinho, Débora, antes da gente fechar, se você me permitir, claro, sobre a questão dessa experiência dele com o OP, né? Eu acho que ele mencionou um pouquinho o OP, o Orçamento Participativo, para quem não conhece, e ele tem uma experiência que é sensacional nesse sentido. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre isso, claro, e aí ele fizesse as considerações finais. E novamente agradecer a você também, Débora, por esse espaço aqui. Mais uma vez. A gente pode começar falando do planejamento urbano, né? Porque o Estatuto da Cidade, que foi uma lei feita em 2001, ficou 13 anos sendo discutido, foi sancionado em 2001. Uhum. A premissa básica do Estatuto da Cidade é planejamento participativo. Sim, participação. Né? E por não isso pode que eu pedi. ser um empresário que vai dizer o que é bom para a cidade. Tem que ser o empresário, tem que ser o técnico, tem que ser o setor popular. Né? Sim. Então, o OP foi uma forma de fazer pequenos ajustes nesse planejamento, ouvindo exclusivamente o setor popular. Uhum. Né? Então, ele nasceu nesse formato. Ao longo dos anos, o OP foi começando a virar uma bola de neve que muitas obras foram conquistadas pela população, principalmente população de baixa renda, mas faziam um elenco de obras e compromissos que não eram execuíveis do ponto de vista orçamentário. Uhum. Então, o que começou a acontecer? Um passivo acumulado ao longo dos anos. No início da gestão desse mandato, o mandato do prefeito Calil, nós tínhamos 450 obras do OP que não tinham saído do papel. Então, o que ficou decidido? Não vamos mais fazer rodada de OP enquanto não diminuir esse passivo. Hoje, nós já está faltando dessas 450, faltam 81 para começar. Tá? Mas todas já têm assim, mais ou menos um caminho. Com isso, houve a condição de recomeço do OP no início desse ano. Então, no início desse ano, nós reabrimos o OP, mas dessa vez só direcionado a áreas de interesse social e só direcionado à urbanização, problemas de infraestrutura. Está sendo maravilhoso. As reuniões estão acontecendo, nós estamos na segunda rodada. Dessa segunda rodada ainda tem os fóruns regionais que vão acontecer em setembro e novembro, nós não vamos trabalhar nisso em outubro, e depois no final do ano vai ter o Fórum Municipal, que vai ter o elenco final das obras que estão selecionadas pela população. Então, está sendo uma experiência assim, muito, muito boa. Reuniões à noite com muita participação de vilas, favelas. Está sendo um trabalho bem bom. Então, que legal. E tem que continuar, né? E que legal essa gestão, né? Essa organização, né? Pra poder fazer de uma forma efetiva, né? Que vai conseguir entregar e concluir, não só a população, né, ficar aguardando por isso. Hoje tem uma mudança, foi feita uma mudança na lei orgânica que destina 0,2% da receita líquida do município para o OP. Você chegando na Câmara, eu queria te propor aumentar esse 0,2% e reduzir um pouco o que os vereadores têm. Os vereadores têm 1%. Olha. 1% da receita líquida significa para cada vereador mais de 4 milhões. Nossa. Tá? De emendas impositivas que eles podem fazer. Sei. Mas o 0,2 significa menos de 4 milhões para cada regional.
Olha. da cidade. Entendeu? Então, foi bom, porque criou-se uma reserva de recursos para o OP, mas ficou desbalanceado. Eu acho que deveria diminuir um pouquinho dos vereadores e aumentar um pouquinho as coisas. Você indo na Câmara, vamos propor lá, ampliar, né, a participação do OP, né? Dividir o bolo bolo, exatamente, equitativo, porque isso realmente é uma demanda que já me foi colocada das pessoas mesmo, falando sobre essa questão de ser muito pouco recurso para 9 regionais e periferias que são as áreas que mais precisam de equipamentos urbanos mais destituídas, né? Desses equipamentos. Na lei orgânica, a garantia do recurso. Sim, garantir. Isso foi um avanço já, né? Já está anotado aqui. Tá bom. Mas é isso. Então, gente, para continuar, tem que eleger a Bárbara, né? Tem que eleger a 55 FUAD junto, pra gente trabalhar junto, que é o número dele, 55, e o 444 do vereador, né? 55444. Muito obrigada, Valadão. Esse número importante, né? Esse trabalho aí junto, né? De parceria, para poder evitar esse enfrentamento aí, né? Câmara, prefeitura, né? Que fica nesse embate, querendo mostrar quem tem mais força, né? Quem tá mais certo, né? E a população acaba perdendo. Então, a gente unir forças mesmo pelo bem de BH, né? Pelo bem de BH. Esse é o nosso lema, né? Muito obrigada, viu, secretário, mais uma vez, pelo seu tempo, disponibilidade, pela contribuição aqui, que foi tão rica. Tá bom, obrigado. Um abraço, então. Boa sorte lá na sua jornada. Obrigada. Muito obrigada, Valadão, pela sua presença aqui. Muito enriquecedora, né? Isso. Obrigada, gente, e até o próximo.